Boa noite aos alunos do terceiro ano de Ciências Contábeis, na nossa disciplina de Controladoria Empresarial. Pessoal, vamos dar sequência à nossa busca pelo aprendizado, pelo saber, e vamos continuar, então, com a nossa aula de planejamento financeiro, onde nós já fizemos uma apresentação do tema, de uma forma geral, depois já começamos a entrar em alguns instrumentos de aplicação que a gestão faz para alcançar as suas metas, os seus objetivos, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade a esse material na parte conceitual, depois, na próxima aula, nós vamos estar trabalhando alguma coisa no sentido prático, para vocês também poderem exercitar e fazer uma experiência de utilizar esse instrumento que nós estamos estudando de gestão, que é o orçamento, tá certo? Então, dentro do planejamento financeiro, nós podemos ver que a empresa hoje fica parada no tempo e não utiliza as técnicas que existem, que estão à nossa disposição, né? Já conhecidas, já, vamos dizer assim, validadas e que funciona de uma forma geral, que dá resultado, né? Os seus instrumentos de gestão, as suas tecnologias que estão à nossa disposição, cada vez mais avançando, cada vez mais tornando-se uma realidade próxima de todos, não só das grandes empresas, mas também das pequenas empresas, das médias empresas, até mesmo das microempresas, micro mesmo, de um titular, né? Tudo isso está ficando à nossa disposição. Como utilizar essas ferramentas, né? A semana passada, eu terminei de validar as orientações que eu tenho como professor dentro da UEMP, e fechei o trabalho de um aluno que trabalhou o tema orçamento, né? Devo ter comentado com vocês, fiquei muito feliz com o resultado obtido por esse aluno, o Fábio, né? Ele conseguiu desenvolver toda uma estratégia e levar conhecimento dos clientes que ele foi pesquisar e foi atuar com a pesquisa, e se surpreendeu com os fatos que ele imaginava, teoricamente, ser de um jeito, e era completamente de outro. E a pesquisa dele demonstrou isso. Então, pessoal, quando nós vamos para o campo de trabalho, quando nós estamos diante dos desafios que nos é colocado pelos empresários, pelos empreendedores, pelas empresas, e agora eu falando como profissional da área contábil, e tenho certeza que todos vocês que gostam, que estão se aplicando para pegar o bacharelado, pegar o diploma de vocês, se tornarem cientistas contábeis, e vão trabalhar nessa área, porque é uma área fantástica, é uma área sensacional, onde te dá conhecimento amplo de várias legislações, de várias áreas para atuação, não só no ramo contábil, mas no ramo financeiro, no ramo tributário. Nós já vimos que também na área de custo exige profissionais capacitados e habilitados em contabilidade para exercer controles, e agora, dentro da controladoria, vocês estão podendo ver tudo isso. Quem tiver tempo, quem gostar de estudar, quem quiser novamente ver o professor Carequinha aqui dando aula, eu fiz várias videoaulas bem bacana, bem objetiva, com exercícios, na turma do segundo ano em contabilidade de custo, que tem tudo a ver com isso que vocês estão estudando agora, que é a aplicação da gestão para que tudo aquilo que é feito por outros profissionais dentro da empresa possa se tornar uma realidade. Porque vocês estão agora, tipo assim, um degrau acima, vamos dizer assim, não está lá só no operacional praticando as coisas. Vocês subiram um degrau para a área tática ou mesmo para a área de gestão estratégica, né? A oportunidade que vocês tiveram agora de desenvolver o trabalho, muita gente questionando, perguntando, eu achei sensacional, né? A liberdade que a gente tem como professor, aluno que vai além de professor-aluno, é uma amizade, questionamentos, professor, tenho uma dúvida aqui, professor, como é que fica isso aqui? Professor, eu usei a minha realidade mesmo da minha empresa, pode ser, professor, eu tive que criar, porque eu não tenho essa realidade, tudo bem, eu tenho um sonho aqui, quero pôr, cara, cada coisa que veio, fantástica. É assim que surgem os grandes negócios, os grandes empreendimentos, ou os negócios de sucesso, porque o sentido do grande não é
tamanho, a dimensão, mas é a realização pessoal ou a realização de uma margem que te satisfaça, te dê aquilo que você deseja, que você quer. Né? Então, são essas situações que faz realmente nós gostarmos de atuar nesta profissão, e ela vamos dizer assim, hoje, nos dias atuais, muito exigida e vai ser cada vez mais procurada, né? Tinha gente que falava assim, a contabilidade está em extinção, o curso técnico deixou de existir, agora só tem o bacharelado em algumas faculdades. Até agora nós não estamos vendo isso, pelo contrário, nós estamos vendo dezenas de profissionais, centenas de profissionais saindo. O último concurso agora do CRC deu até bug no sistema, onde milhares e milhares, mais de 40 mil, falei, nossa, onde tem tanta, né? Tanta gente tentando, juntou 10 mil de uma turma, com mais 20 de outra, com mais 10 que se formaram, e lá tentando tirar o seu certificado, a sua certificação, né, o seu número de habilitação para poder atuar no mercado. E não quer dizer que todos vão ser contadores, ter escritório, essas coisas, trabalhar como contador. Não, eles estão buscando dentro do mercado financeiro, dentro da área de auditoria, de controladoria, de assessoria, de consultoria, eles precisam ter o documento que diz, ó, eu tenho conhecimento nessa área, certo? Então, a cada passo, pessoal, cada aula que vocês estão fazendo, vocês estão alcançando esse objetivo. Mesmo que talvez a gente não se veja nisso. Às vezes a gente se olha no espelho e fala, poxa, cara, eu sou contador, não. Demora um tempo para cair a ficha. Eu me formei com 24 anos, mais ou menos, porque eu queria ser professor de matemática, você já sabe da história, estudei 2 anos, e aí me enrolei tudo lá por causa do exército e algumas coisas, acabei entrando em contabilidade, aí fiz certinho, bonitinho, fui, então deu uma atrasada, aí foi até bom, porque quando eu fui para o mercado já fui mais maduro, vamos dizer assim, com o que eu queria, e de lá para cá nunca mais deixei, já trabalhava desde os 18, 16 anos com contabilidade, e estamos aí, né, já mais de quase 33, 34 anos nessa área. Então, é gostoso e faz parte de tudo isso. Então, ó, existem técnicas que vão se inovando, não para, não para. Ah, professor, eu conheço fundo de garantia há 10 anos, ali que até 8%, não muda. Essa é uma área que realmente fica estática dentro da contabilidade, a parte trabalhista. Mas agora teve a reforma trabalhista, cheia de novidades, né? O INSS muda direto a tabela para descontar mais, né, para arrecadar mais. Imposto de renda também. Então, são coisas que acontecem, mas não muda tanto, né? Agora, vai para a área fiscal para você ver, né? Eu sei que a Gabriele trabalha, a Adriele também, né? Não sei se a Isabela está diretamente ligada à área fiscal, mas eu sei de várias pessoas, a gente já passou, a Anelisa também trabalha nessa área, né, com o escritório. Então, assim, vocês olham lá para a área fiscal para vocês verem o tanto que já mudou. Eu posso dizer porque eu comecei como office boy, e a primeira atividade interna dentro do escritório foi a área tributária. Então, eu conheço a área tributária de 1986 para cá. E eu sei o tanto que mudou, o tanto que ela complicou com a substituição tributária, com o IVA, com tantas coisas que vieram agora, né? Legislação de São Paulo, legislação do Paraná, do Mato Grosso, que eu conheço um pouco, Minas Gerais, esses 4 estados eu conheço um pouco da legislação, porque eu atuei dentro dessas áreas trabalhistas, área fiscal, área contábil, dentro desses estados. Né? Então, veja bem o quanto que a coisa vai evoluindo. Então, são técnicas inovadoras de gestão que vêm contribuir para a melhoria. Então, dentro de um planejamento financeiro, nós não podemos esquecer de nada disso, não podemos esquecer das tecnologias, não podemos esquecer das técnicas, não podemos esquecer que nós temos que dominar as técnicas clássicas, como essa que nós estamos vendo agora, que se chama orçamento. Orçamento, ele é, dentro da controladoria, uma das ferramentas de controle. É importantíssimo. Isso aí, Gabriel. Então, veja que isso tudo está acontecendo na nossa vida, tá certo? E agora o professor lembrou que ele tem os slides tudo prontinho, e eu não vou esquecer de colocar o slide para vocês, que senão, poxa vida, trabalhei com tanto carinho nisso aqui,
e teve uma aula que eu fiquei aí falando 40 minutos sem o slide, tá certo? Então, falando em orçamento, tá, o orçamento, nós já olhamos anteriormente, estudamos anteriormente na apresentação, né, que ele ajuda em muita coisa. Ele é um sistema que valida autorizações, as pessoas para liberar um dinheiro para uma compra, ou para pagar uma despesa, ou para fazer um investimento, tem que ter uma alçada, alguém vai assinar, tá certo? Se passar da alçada daquele gestor do orçamento, vai para a alçada da diretoria. Então, uma forma de documentar também as liberações de dinheiro, os pagamentos, né? E responsabilizar pessoas. É o que nós chamamos de dar nome aos responsáveis, tá certo? Então, eu sei quem autorizou, quem não autorizou, quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, quem deveria ter feito e não fez, tá certo? Ou quem fez no lugar de quem não deveria. Então, eu, como controller, eu vou usar todas as informações que tem dentro do orçamento para levar para a gestão, para tomar decisão. É um meio de fazer projeções, e nós vamos ver isso, que nós vamos ver agora na aula de hoje, acredito que vão conhecer um pouquinho de orçamento base zero, e daquele orçamento que já existe, nós vamos fazendo uma melhoria nele, aquele que começa do zero, que tem que provisionar de alguma maneira. Então, tudo isso ajuda a gente a fazer projeções dos gastos que vai acontecer dentro do planejamento estratégico, dentro do planejamento tático, dentro do planejamento operacional, como nós vimos. Pode ter um espaço de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para que nós possamos controlar isso aí. Pode ser mensal, pode ser anual, pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal, trimestral, bienal. Cara, é a forma como você quer administrar e fazer o controle e tornar-se, né, conhecedor de todas as informações que está acontecendo dentro dessa situação. Comunicação, porque você está comunicando constantemente com as pessoas que estão realizando o teu orçamento. O orçamento é orçado, tá aqui, ó, planejei, previ, e aqui está o realizado. Perfeito? Então, eu tenho que pôr em prática aquilo que eu planejei. E como é que está sendo a realização de tudo isso? Né? Uma vez que eu tenho o orçado e o realizado, o que está acontecendo? Está tendo alguma diferença que eu preciso depois analisar? Então, isso que é o legal do orçamento, porque você tem a coluna aqui do planejamento e a coluna do que está realizando, né? E aí depois você vai fazer a sua análise, né, nos pontos que estão convergentes e daqueles que estão diferentes. Ou seja, nós vamos estudar ponto a ponto para ver como é que está desenvolvendo. Então, a comunicação, analisa-se o planejamento, tem uma coordenação, porque existe uma rotina, um passo a passo, itens para ser analisado. Não faz assim, pum, da cabeça. Não, olha aqui, vamos fazer isso, isso, isso. Tem um item tal, X, Y, Z, D. Opa, quais foram as variáveis aqui? Né? Por que aconteceu isso aqui, nesse determinado momento, nesse mês? Por que o outro seguiu certinho? Nós conseguimos traçar gráficos. Cara, é uma delícia trabalhar com análise, tá certo, pessoal? Então, quem gosta, estuda, galera. Estuda. Estuda para sair da fase operacional e entrar nessa fase tática de análise, de gestão, de conhecimento, de exercitar a cabeça. Elas não só vão dar um pulo em algo que é muito gostoso de fazer, é claro, cada um tem seu perfil, não, o professor gosta de fazer, eu não gosto de ficar analisando, eu gosto de ficar fazendo cálculo. Ótimo, mas eu vou dizer para vocês, tem diferença, viu? Tem diferença. Já do operacional para o tático e é grande. Do tático, então, para o estratégico, nossa, daí a diferença é enorme, viu? Então, é uma coisa que vocês também têm que colocar no planejamento particular da vida de vocês, tá certo? Então, avaliação, informação, tomada de decisão, envolve a gestão, envolve a equipe, traz, né, vamos dizer assim, explicações realísticas, ou seja, que está de fato acontecendo no dia a dia, não fica supondo, trabalhando com hipóteses, entendeu? Trabalha com a realidade, com aquilo que está acontecendo, né?
E nós percebemos outra coisa também que nós estudamos, que tem que ter uma flexibilidade. Não é moleza, não, galera. É flexibilidade, porque se for rígido, ingere. E aí trava. Se travar uma engrenagem, pode quebrar toda uma estrutura, né, e atrapalhar todo o desenvolvimento de um trabalho e causar daí realmente um furo enorme no nosso orçamento. Dito isso, nós vamos ver que existe o participativo e existe o ditatorial, tá certo? Aí são escolhas, são perfis de gestão, são perfis que pode trazer um estresse maior, né, no psicológico de quem executa, se for um ditatorial, ou, né, se for algo, vamos dizer assim, mais participativo, diminuir esse estresse, ouvir a voz daqueles que estão fazendo acontecer o orçamento. Isso é importante, mas também tem que ser trabalhado isso, porque também existe muita baboseira sendo dita no dia a dia das empresas, tá certo? Nem tudo a gente pode acreditar. Nós dizemos assim que em grandes corporações existem várias igrejinhas, tá certo? E essas igrejinhas nem sempre traz benefício para a empresa. Pelo contrário, elas vão criando as panelinhas, né? E assim, essas panelinhas podem pôr também todo o trabalho a perder, tá certo? Os 10 mandamentos de um orçamento equilibrado. Planeje seus gastos para conhecer seus limites de consumo. Controle seus impulsos. E aí, galera, esse aqui é para a vida e é para o trabalho. Controle seus impulsos. Calma aí, não é na primeira visão que você tem, não é na primeira estratégia de marketing. Eu já fiz marketing, né? Vou dizer para vocês que fiz especialização em marketing. Então, assim, ó, a gente trabalha tudo para que você possa ver e, pum, levar. Então, tem que tomar cuidado. Você precisa o quê? Dentro de uma regra de orçamento, fazer 3 orçamentos, comparar os 3, ver o que um trouxe de condições. O que é a condição? À vista? Quanto que eu pago? Qual o desconto? A prazo? Qual o prazo? Em quantas vezes? O que vai acrescentar de juros? São as perguntinhas, lembra? Nas aulas anteriores eu trabalhei isso com vocês de uma forma bem tranquila, levei para vocês, joguei no trabalho, né, coloquei no trabalho de vocês para que vocês pudessem ir se perguntando e ir desenvolvendo o trabalho. Porque é isso que nós fazemos no dia a dia, como contadores, responder à pergunta dos gestores. Caramba, professor, sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eles têm dúvida, pergunta para quem? O gestor, o contador, né? Ou, vocês vão ver, quem trabalhar numa grande empresa aí, ou já trabalha, depois analisa isso aí, se vira e mexe, não tem gente lá dentro do departamento contábil perguntando, quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto que vai ficar isso aqui? Se eu comprar isso aqui, meu imposto de renda, e vai aquele monte de pergunta, tá certo? Não tem um padrão de vida maior do que as suas posses, serve para a empresa. Não jogue juros maiores do que você recebe dos seus investimentos. Cara, gente, se você empresta um dinheiro a 10%, e você tem um capital, então, por quanto que você tem que investir ele? No mínimo, por 10, para ficar no ponto de equilíbrio. Né? Então, peguei a 10, tem que emprestar a 10, para ficar no 0 a 0. Agora, se eu tenho todo um gasto em cima, o que eu tenho que fazer? Vocês já aprenderam em custo. Jogar todo o gasto em cima daquele, agregar naquele valor e emprestar quanto? A 15, a 20, para mim ter uma taxa de retorno? Vocês já aprenderam a fazer isso, nós não precisamos falar. Então, todo aquele que empresta 10 ou melhor, toma emprestada a 10, depois empresta a 8, vai ter prejuízo, vai ter problema, né? Vai pagar mais juros do que deveria, né? E vai receber menos juros, e aí no final a conta não fecha. Poupe para garantir aquisições futuras. Jamais despreze a inflação. Resista à tentação. Informe-se bem antes de investir. Jamais despreze os pequenos valores. Esse 1 centavo aí não está com nada. O cara vende xerox, serviço de xerox. 1 centavo nas xerox que ele faz diariamente, no final do mês pode representar muito. Jamais despreze uma boa negociação de preço. Então, são 10 mandamentos aí que nós colocamos dentro do orçamento para a turma trabalhar, tá certo? O orçamento operacional é formado por etapas, por divisões, tá certo? Ô, professor do céu, cansei minha vista, quanta coisa tem aqui, então vamos simplificar, né? Olha, o que eu quero dizer com isso aqui? Que existem etapas, pessoal. Queridos alunos, nós não podemos atropelar as etapas. Nós não podemos
correr, que nem o flash, né, com as informações. Nós temos que analisar, né? Nós temos que pensar, nós temos que planejar. É o que nós estamos falando aqui, planejamento financeiro. Então, existem etapas, ó. Primeiro, vamos conhecer o nosso orçamento de vendas? Vamos, professor, vamos conhecer, porque é lá que vai dizer qual a minha meta. O que eu preciso atingir? Que esforço eu vou ter que ter dentro da empresa para que eu alcance essa previsão de venda em um período? Certo? Opa, para vender R$ 1 milhão, eu não posso gastar mais que R$ 800 mil entre comprar matéria-prima, transformar matéria-prima, disponibilizar ela no meu estoque e vender. Tá certo? E fazer a entrega, se caso eu estiver entregando. Opa, então eu tenho 800 mil de orçamento. Pô, professor, é fácil assim? Não. Aí eu tenho que controlar, conhecer o que eu vou gastar na fabricação. Eu tenho que conhecer todos os materiais que estão envolvidos na fabricação legal. Professor, eu lembro da aula do ano passado, professor, eu lembro. Eu estava ligada naquela aula. Nós temos os custos diretos, os custos indiretos, os custos fixos, os custos variáveis. Nós temos, professor, aqueles que são diretamente alocados aos produtos, professor, que nós chamamos de diretos, ou de variáveis, porque varia com a demanda. Olha que legal, a turma do terceiro ano lembra de tudo, estou feliz com vocês, né? E, professor, nós sabemos que o fixo é aquele que nós podemos trabalhar melhor, poxa, porque esse está ali, eu estou ali, eu custo R$ 3.000 por mês. Se eu produzir mais a R$ 3.000, a empresa ganhou. Se eu produzir menos a R$ 3.000, a empresa está perdendo. Opa, então olha só que legal. Estou dizendo a vocês que dentro dessa linha de estudo que vocês fizeram o ano passado, existe alguém que controla aquilo lá. Chama controladoria, né? Então ela está olhando aqui a fabricação, os materiais indiretos, os métodos de rateio, o custo por absorção, o custo variável ou direto, e tem aquele custo, professor, que é o ABC. Nossa, que legal. Olha como vai se complementando as disciplinas dentro do nosso bacharelado, pessoal. Então, você vai pensando aqui as matérias que vocês estão estudando, as outras disciplinas com os professores, e vai avançando. Aí tem a mão de obra direta, os custos indiretos, né? E as despesas depois para se administrar tudo isso, e as despesas que vai colocar o produto na prateleira para vender e distribuir. Olha que legal. Então, o orçamento, de uma forma geral, possui essas etapas, possui essas divisões. Para quê? Para que a gente possa controlar na linha. Eu não falei que é um planejamento? Se você olha para isso aqui, não, isso aí eu sei de cabeça. Fulano, faz isso, fulano, compra aquilo, fulano, blá, blá, blá. Sem ter etapas, sem ter passo a passo, vão se perder. Vão deixar de usar um instrumento que vai ajudar a empresa a ter o resultado que ela quer para jogar no escuro, para fazer um achismo, para dar um chutão. Depois, no fim, vamos ver o que acontece, né? As divisões do orçamento operacional. Então, o orçamento, olha que interessante, ele é uma pré-contabilidade, vamos dizer assim, professor, isso não existe. Eu que estou usando esse termo aqui porque de fato é, né? Nós temos a contabilidade em si, que é uma ciência avançada, possui uma técnica apurada de mensuração do patrimônio, onde as contas elas são levadas para o ativo e para o passivo, e depois nós fazemos uma composição e analisamos os nossos ativos e o passivo para ver a nossa evolução patrimonial, perfeito? Mas existe uma outra parte da contabilidade que trabalha no resultado, é a nossa DRE. Pô, professor, mas que tem a ver com orçamento? É que ali, apesar de nós utilizarmos dentro da contabilidade o princípio da competência, né, da nota fiscal, tudo como meio de realização do fato gerador, e não quando paga-se, né, que seria o regime de caixa, por ali, pelo orçamento, nós já sabemos o que vai ser a nossa demonstração de resultado, porque já está acontecendo todos os gastos ali. Não é verdade? Nós podemos criar aqueles centrinhos de custo, aquelas caixinhas, aquelas alocações, para que nós possamos direcionar já
com base no professor, então quer dizer que se eu colocar no meu RP um orçamento, ele pode dar início a todo um processo contábil? Na área de resultados, sim. Olha, ele pode ter influência dentro do meu fluxo de caixa? Sim. Depende do sistema, depende do gerenciamento, depende da forma como você se planeja a tua contabilidade e a tua apresentação dos resultados, tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso aqui? É que além de a divisão que existe dentro da empresa, aquela empresa, o cara investe com as caixinhas, existe a divisão dentro de cada operação. Puxa, professor, é como se fosse um custo ABC aqui, a gente tem o setor X e dentro do setor tem as divisões. Temos a atividade relevante e as microatividades acontecendo. Perfeito. É isso. Tá certo? Então, nós fazemos essa leitura da demonstração do resultado do exercício, que já é projetada dentro de um orçamento, aí fechou com o que eu acabei de falar para vocês. O orçamento de caixa, que é o quê? Assegurar os recursos financeiros necessários para a execução do plano operacional. Mas, professor, e se eu usar cheque? Aí se eu usar duplicados? Cara, pessoal, estamos falando o caixa de uma maneira assim, que se entenda assim, ó, uma caixa onde nós põe o dinheiro. Se a caixa é um banco, ótimo. Se a caixa é um cofre, ótimo. Se a caixa é um caixa, é o caixa. Entendeu? Mas é onde tem dinheiro, que vai assegurar aqui. E os recursos, dinheiro, pode ser moeda, pode ser papel, pode ser dólar. Se for dólar, professor, nós temos que aplicar o princípio da contabilidade, que tem que transformar em moeda real brasileira. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos transformar o dólar na casa de câmbio em real, para poder usar aqui dentro, não é verdade? Então, tudo isso aí agora para vocês, que são quase contadores, já está fácil de entender, não é verdade? O orçamento de investimento, então aquilo que é fundamental para a empresa aplicar alguma tecnologia, como nós falamos, algum instrumento, alguma metodologia nova, né? Vai ter que investir, vai ter que trazer, vai ter que gastar, para que aquele planejamento aconteça, o orçamento do balanço patrimonial. Então, essas divisões, elas estão para a empresa em áreas e ela está para a contabilidade ou para as operações administrativas e de controle dentro da empresa. Basicamente, esses dois slides cheios de letrinha, é isso aí. Pô, olha que legal. Tentei fazer algo aqui, puxar, ampliar, mas não achei algo interessante. Eu achei esse slide fantástico, para vocês verem a evolução, galera. Eu sei que está meio, professor, depois eu vou ter que assistir a aula de novo, bater uma foto. Não precisa. Se você escrever depois no Google, vocês vão achar esse slide aí que ele está à disposição. Evolução dos métodos orçamentários, aí vocês conseguem visualizar no computador de vocês e copiar essa figurinha, porque eu achei fantástico. Olha só, 1919, orçamento era empresarial, contínuo. Mas, professor, em 1919, o pessoal já fazia orçamento? Já! Interessante. A minha empresa está em 1920, 1900, nossa, 2020, né? E nós não fazemos orçamento ainda. Tá entendendo? Porque muitas empresas não dão certo. Tá entendendo porque muitos empresários estão enrolados. Tá entendendo porque muita gente não consegue ganhar dinheiro. Porque ela está trabalhando num negócio que não é viável a vida inteira e só arrumou dívida. Não fez balanço, não viu. Ela, ao invés de ver a evolução, ela viu um regresso patrimonial. Se ela tivesse visto, ela já tinha abandonado isso e feito outra coisa. Por isso que as informações estão aí. Olha só, depois de 1970, né, o orçamento da base zero e o orçamento flexível, ó. Cara, você não conseguiu atingir a tua meta aqui que está planejada dentro do orçamento. Você furou ela, você gastou mais. Então, agora, no mês que vem, você vai ter que atingir a tua meta e ainda recuperar essa meta que você deixou de fazer aqui. Isso é flexibilidade, não é engessar. Não, você não conseguiu, cara, você está fora, vou te trocar, vou por outro gestor. Não, peraí, agora você viu onde você errou tudo aqui, analisa os pontos de convergência, analisa as variáveis e arruma para o próximo. Ajeita aí, porque você está me devendo. Certo? E assim, depois o orçamento por atividade. Nossa, parece que eu já estava lendo isso aqui antecipado, né?
o ABC lá, tipo parecido. Olha que interessante. São coisas que vão se juntando, pessoal, com aquilo que nós vemos aprendendo as técnicas. E agora, né, um orçamento que já chamam de perpétuo, quer dizer assim, ó, já implantei, já coloquei e não deixo mais de fazer. Antes de começar o meu ano, eu tenho que ter o orçamento. Ponto final. Então é um slidezinho bem bacana, bem jóia. E aí, apresentando para vocês agora o OBH e o OBZ, tá certo? O orçamento por base histórica, que é o OBH, é o seguinte, ó, de acordo com Bronson, é um método simples que parte de resultados reais do ano anterior, certo? Então, nós temos que ter um certo cuidado para trabalhar com essa base histórica, tá certo? Por quê? Porque nós temos inflação, porque nós temos um crescimento da empresa, ou mesmo um decréscimo, uma redução da empresa. Então, nós temos que levar certas margens, certos percentuais em consideração para começar um orçamento com base histórica. Senão, nós pode acontecer um problema de valores estarem errados, ou mesmo de alocar recursos de maneira que não faz sentido para a realidade da empresa. Então, por isso que eu insisto com vocês no raciocínio lógico, quantitativo, qualitativo, de fazer essa leitura, né, de gestão, de gerenciamento, para que vocês possam entender isso sem, né, ter que ficar lendo, partindo para o papel. É lógico que se a minha empresa diminuiu 10%, aquela base histórica, quando eu for preparar a próxima, eu tenho que saber o seguinte: eu parto do que eu fiz e programo um crescimento para minha empresa, lembra do planejamento estratégico que vocês fizeram? Ou eu reduzo o orçamento em 10% e trabalho para que ele cresça. São estratégias, tá certo? Por isso que nós temos que ter um certo cuidado com a base histórica. Por outro lado, né? Entenderam? Então, você usa dados de um ano anterior para fazer o próximo. Já o orçamento base zero é aquele que apoia-se na relação custo versus benefício. Então, você faz um estudo real das atividades que vai acontecer na empresa, os gastos que essa atividade pode ter no seu desenvolvimento e parte de um princípio zero. Ou seja, não me baseio em nada e baseio no estudo que eu estou fazendo. Também tem a sua finalidade, né? E também tem a sua, vamos dizer assim, a sua margem de erro, que tem que ser de uma maneira bem específica e disciplinada, estudada. Porque também, senão, de repente, você tem algo pronto que você pode trabalhar melhor e você descaracteriza aqui para começar de novo e pode errar feio e aí o teu orçamento se perder e você não conseguir fazer com que ele aconteça. Então, nós temos esses dois tipos de orçamento que nós vamos estudar. Existem mais, tá? Mas esses são os mais utilizados, o OBH e o OBZ, tá certo? Então, aqui tem um slide também bem bacaninha para vocês analisarem com calma, tá certo? Depois dê uma passadinha na aula, verifiquem isso, se estiver com o celular aí, bate uma fotinha, porque aqui ele traduz bem, né, um comparativo entre os orçamentos, ó. O OBZ, base zero, visão das contas por pacotes e por áreas. Já o OBH, né, visão das contas por áreas. Incentiva a revisão dos processos, se baseia no orçamento anterior. Então, é um comparativo, ó. Eu olho os processos e começo do zero. Eu não, aqui eu olho, olho o anterior e analiso. Propõe priorização de recursos, trata os custos igualmente. Não fico priorizando nada. Envolvo todos os níveis na gestão. Olha, é participativo. A alta gestão tem menor visão da parte operacional, né? É mais direcionado. Então, são características dos orçamentos, tá certo? Benefícios do OBZ: melhores planos de orçamentos, benefícios posteriores
com um novo comportamento, desenvolvimentos de equipe administrativa, tá certo? Então, no orçamento base zero, nós conseguimos identificar, avaliar, justificar as atividades que estão sendo realizadas, tá certo? Então, nós conseguimos desenvolver essas atividades e controlar as atividades para que não haja nem muito aumento, nem muita redução, tanto no nível operacional como no atual, e que nós consigamos promover de forma eficaz a alocação dos recursos, certo? Legal. É praticamente um orçamento linkado com as atividades dentro de uma grande empresa, onde vale a pena eu controlar por atividade. Então, vocês vão ver que ele já tem um certo custo, né? Nós temos que ter um certo investimento nessa área para que ele dê certo. Então, ó, serve para qualquer tipo, para qualquer empresa? Temos que analisar. Ô, professor, acho que aí tem que ser para as grandes empresas que trabalham com esses sistemas de custo, sem de custo, tem controladoria, etc. Então, são coisas assim que nós temos que trabalhar a gestão, tá certo? E assim, benefícios posteriores como relativos à tendência a continuar validando detalhadamente as operações, é mais ou menos o que eu falei, né? Vale a pena eu investir? Está dando resultado? Ele está coibindo as arbitrariedades? Ele está ajudando a controlar o desenvolvimento e evitar os desvios? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Desenvolvimento da equipe administrativa, isso é fantástico, porque quanto mais se investe na equipe, mais se leva conhecimento e saber, mais ele se desenvolve, tá certo? Limitações dos orçamentos. Ceticismo. Muita gente não acredita que eles existem. Muita gente acredita que ele não vai dar certo, né? São os chamados gerentões. Os caras são os homens de ferro da empresa, né? O super-herói, e fala, eu não preciso de nada aqui para mim. Opa, peraí. Às vezes tem toda a estrutura, tem tudo na mão, mas às vezes coloca isso de lado, porque não acreditam muito naquilo, mas é aquilo que está dando sustentação. Comodismo, né, não se esforçam muito para preparar seus orçamentos, derrotismo, tem boa vontade, excesso de insegurança, coisa está feia, a pandemia está acabando com tudo, não vou trabalhar o orçamento, vou deixar ele de lado, vou deixar ele, eu fiz, mas a coisa está feia, né? Não é assim. O orçamento é controle, é fazer dar certo. Tem que ir para a luta, tem que ir para fazer acontecer, certo? Tem que ter isso aí, tem que ter a garra, tem que ter a vontade. O pessimismo consciente, já falamos aí, né? O otimismo ingênuo, né? Não prevê nenhum contratempo, será, meu? Não vai furar nenhum pneu, não vai queimar nenhum motor, fundir nenhum motor, nenhum computador vai dar pane, a internet vai gerar e funcionar rapidinho, né? Realismo motivado, etc. Então, as vantagens, né? Nós também já falamos de uma maneira geral, você traz aos administradores aquela situação de pensar à frente. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Não é isso? Olha, eu estou à frente, eu já estou vendo o futuro, né? Fornece expectativas definidas, então, coisas realísticas, não inventivas, né? Você está vendo o que está acontecendo. Poxa, legal, cara, minha equipe está desenvolvendo, está melhorando, minha empresa está controladinha, os meus gastos estão adequados à minha operação, eu estou vendo o futuro. Eu sei que dá para mim, de repente, ampliar meu negócio, ou melhorar o negócio, ou colocar um produto novo no mercado. Então, tudo isso vai acontecendo. Determina formas de responsabilidades, fixa objetivos, envolve as pessoas, conduz a alta administração a tomar decisões mais assertivas, né, a alcançar os objetivos desejados, tá certo? Introduz hábitos de tomada de decisões adequadas, cuidadosas, oportunas, assinala pontos de eficiência, que já está junto com aquilo que nós fazemos dentro da controladoria, de eficiência ou de insuficiência, obriga a fazer uma autoanálise periódica, puxa, isso é legal, não é ir para a cadeira do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, não, mas é, de uma certa forma, fazer essa análise diária,
ou de tempos em tempos, para saber se a empresa está no rumo certo. Quem faz isso tem mais chance de acertar e a empresa dar certo. Tá certo? Comunicação do orçamento, tá aí, ó. Vantagens, desvantagens, pensar sobre o plano e descobrir seus potenciais. Galera, era isso para a aula de hoje. Vamos ficar mais um pouquinho aqui e vamos bater um papinho e assim nós vamos encerrar na nossa aula. E essa parte teórica a gente vai terminando e vamos partir depois para finalizar semana que vem com chave de ouro o nosso semestre. Beleza, galera? Tudo bem? Tudo bem, professor. Joia.